Estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, com o nosso segundo bloco de informações, né, sobre a nossa cidade de Maceió, Alagoas, o nosso país. E vamos estar entrevistando no dia de hoje, né, a nutricionista Icleia Rocha. Doutora Icleia, bom dia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, João. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. Icleia, qual a importância da nutrição junto à vida do cidadão de um modo geral? Explica pra gente um pouquinho. A nutrição, gente, ela é a base da nossa saúde, na verdade, porque o nosso corpo é constituído dos nutrientes que a gente ingere diariamente. Então, é fundamental. Para a gente ter saúde, é preciso a gente ter uma alimentação saudável. Mas, para isso, a gente precisa se conscientizar dessa importância do alimento que vai nos nutrir diariamente e nos proporcionar saúde. Oi, Cleia, tem uma frase, né, que é do senso comum, que diz bem assim: a gente é o que a gente come. Essa frase, ela é verdadeira? Com certeza, ela é muito verdadeira, gente. E a gente precisa se conscientizar disso. Por exemplo, aquela pessoa, né, que faz o abuso de doces, de alimentos ultraprocessados no seu dia a dia, o excesso de fast food, quais as problemáticas que isso pode acarretar para o cidadão? Essa alimentação, no nosso cotidiano, ela realmente é que está trazendo todos esses transtornos à nossa saúde, especialmente a questão da obesidade. Não só entre nós adultos, mas entre adolescentes e crianças também. Eu tenho atendido muito no consultório agora, está crescendo muito os casos de crianças com obesidade. E a obesidade, a gente sabe que com a obesidade vem outros problemas, tá certo? Como gordura no fígado. Crianças de 8 anos já a gente atende com gordura no fígado e com outros problemas respiratórios, tá certo? Nas articulações. Então, por conta desses alimentos. Não é, gente, que a gente não possa comê-los, tá certo? A gente não deve trabalhar com proibições jamais, nem mesmo com as crianças. A gente deve aprender a ensinar as crianças o não, o porquê do não. Então, a gente não deve utilizar esses alimentos no nosso dia a dia, em exagero. De vez em quando, com moderação, a gente pode tudo. Uma vida normal. Doutora Icleia, eu vejo muitos pais, muitos responsáveis, né, de crianças se tocando nessa temática tão importante, que dizem assim: o meu filho só come besteira, ele só come aquele, vou falar até a marca, o Cheetos. Ele só, salgadinho processado, João? Só come o Cheetos. O biscoito recheado. O biscoito recheado. Tal. E leva para o lanchinho da escola. Só que aí a questão é, doutora Icleia, o cidadão, o pequenininho lá, 3, 4, 5, 6 anos de idade, ele tem automóvel, ele trabalha, ele vai ao supermercado. Ele vai ao supermercado, ou seja, você, pai que está me ouvindo, é você o responsável pela alimentação, ou pela má alimentação dessa criança, não é, doutora? Ou seja, a gente muitas vezes, eu sou pai, Natália é mãe, e a gente tem essa, eu acredito que a Natália também, né, Natália? Fulano está comendo tanta besteira, mas somos nós os responsáveis. Se a criança está comendo, algum responsável está oferecendo, né? Sem fazer essa autocrítica, né? Muitas vezes a gente chama a responsabilidade para o outro, mas é totalmente nossa enquanto responsáveis, não é isso, doutora? Com certeza, eu converso sempre com os pais dessas crianças no consultório e a gente coloca justamente isso que vocês estão colocando. Quem é que compra, não é? Então, vamos evitar, gente, de comprar, de ter dentro de casa esses alimentos. E o nosso papel é fundamental. Nós somos os exemplos dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, tem a questão cultural de hábitos. Uma das causas da obesidade vem justamente dessa cultura, desse hábito, do ter em casa. Então, hoje em dia, infelizmente, por conta do cotidiano agitado, poucos pais ainda sentam com os filhos à mesa, tem horários de sentar na mesa, que é fundamental. O nosso organismo ele precisa de disciplina também, de horários. Rotinas, né? Justamente. Então, essa praticidade. Graças a Deus que hoje em dia está cada vez mais frequente, as escolas estão reduzindo, tem até programas já de redução desses alimentos na escola. Coisa boa. Incentivando as crianças a levar lanches mais saudáveis, como frutas, por exemplo, e evitando esses ultraprocessados.
Que é onde está a maior parte do problema, né? Mas trazendo também para além desses fatores de alimentação, que provavelmente é o principal, mas entrando outras questões, a gente chega nesse assunto da obesidade e puxando para a obesidade mórbida, que já passa a ser um diagnóstico, né? Considerado uma doença. Você me confirma. E aí, João, mais da metade da população brasileira está com excesso de peso, mais de 56,8%, veja só. É um número muito alto. Muito alto. E só emendando, Natália, complementar rapidinho, já para você emendar, quando a doutora Icléa for responder, isso se mede apenas pelo IMC ou tem outras métricas? Sim, e aí, pegando isso aí, quais são os critérios para se chegar no diagnóstico da obesidade mórbida, que é o resultado assim, de todos esses fatores, né? A união de todos esses fatores errados, esses hábitos errados. Isso, gente. E esse dado que vocês colocaram agora, de mais de 50% da população, já vem desde 2016. Puxa. Muito então alto. já tem um tempo, né, que a gente está com esse perigo, não é, a nossa saúde, certo? A obesidade, a gente sabe que a classificação, vocês perguntaram se é o IMC, sim. Basicamente é a relação do peso para a estatura, mas não apenas. Até porque só o IMC, ele não vai dar não é tão preciso. Às vezes eu atendo pacientes em consultório, por exemplo, que a gente percebe fisicamente que eles têm muita massa magra. Então, às vezes, quando a gente vai calcular o IMC, dá até sobrepeso já acentuado, ou até mesmo obesidade. Mas aí, se a gente faz aquele exame de bioimpedância da composição corporal, a gente vê que grande percentual é massa magra e que o percentual de gordura está dentro do normal, certo? Mas o IMC é o primeiro. Além do IMC, a gente vai associar exames, inclusive laboratoriais, ver a questão do lipidograma, se está com os colesteróis alterados, o triglicerídeo especialmente, as glicemias, tá certo? E para a criança, quando a criança está com 15%, tá certo, excedendo do peso que seria estimado para a idade dela e a estatura. Aí a gente já considera obesidade. Já acende um alerta, né? Nutri, qual é a porcentagem de gordura que é considerada normal? Para a mulher, se a gente vai fazer essa composição corporal, varia de 22% a 24%. Para o homem, menos um pouco, porque o homem ele tem mais massa magra, naturalmente. Então, naturalmente, o percentual de gordura do homem já é menor. A gente até brinca em consultório que o homem se esforça menos para ganhar massa magra. Injusto, né, Nutri? E perder gordura. A mulher tem que se esforçar mais, porque o nosso organismo, ele naturalmente já tem um percentual maior de gordura. Ô, doutor, e você falou nesse percentual 22%, 24% para as mulheres. Fiquei curioso agora também. E para o homem, qual é o percentual aceitável? Para o homem é menos que 20%, 18%, 16%, 18% mais ou menos. É o aceitável. Seria o ideal. Para quem faz regularmente atividade física, se alimenta bem, sempre associando alimentação e atividade física. Ô, doutor, em relação ao IMC, o índice de massa corpórea, qual é o dado, né? Como você muito bem colocou, tem a questão do músculo, né? Muitas vezes o camarada, a mulher é musculosa, tal, é forte, é mais pesado, ou seja, ultrapassa o IMC, mas aí tem o percentual de gordura que seria a principal métrica, vamos dizer assim, para saber se a pessoa está gorda ou não, porque tem a famosa história do falso magro, da falsa magra, não é isso? Justamente. Às vezes a gente está magrinho, mas quando a gente vai avaliar a composição corporal, você está com um percentual de gordura bem alterado, e isso é muito comum, é o falso magro, certo? E o falso gordo seria justamente essas pessoas que a gente vai verificar o IMC e está passando até a obesidade, mas é massa magra, certo? Mas na prática, na teoria, o ideal é que o nosso IMC ele esteja para o adulto até 60 anos, entre 18,5 e 24,9. 18,5? 18,5. Quando a gente pega o nosso peso e divide pela nossa altura ao quadrado, o ideal é que o resultado desse cálculo fique entre 18,5 e 24,9. O nosso peso estaria dentro da faixa esperada para a estatura. Então doutora, para você que está me ouvindo, você faz uma continha aí para saber seu IMC. Explica aí, doutora Icléa, qual a conta? A gente multiplica... É uma continha fácil. Diz aí pra gente. A gente pega o nosso peso e divide pela nossa altura ao quadrado. Divide a nossa altura vezes 2. Justamente. Você multiplica a sua altura por 2 e vai dividir seu peso por esse resultado da altura ao quadrado. E aí tem que estar entre 18 e 24 esse número. E 24,9.
Passou de 25, tá certo? Até 29,9 a gente já considera um sobrepeso, já tem que estar em alerta. Tem pessoas que com IMC de 27, o endocrinologista já começa a atuar com medicamento, muitas vezes, para ajudar a perder peso, para acelerar o metabolismo. A partir de 30 que começa a obesidade. E aí, falando em medicamento, né? Não sei se você está acompanhando, Nicole, a gente tem visto, né, nos últimos meses um fenômeno que é o Ozempic. E aí só se fala nisso para emagrecer. Muitas vezes é por uma questão estética, mas já vem... é uma caneta, né, uma canetinha, e aí ele já vem sendo tratado como um possível tratamento na questão da obesidade e tal. Mas ainda é muita discussão, já tem muita gente usando, mas ainda está bem... eu acho que talvez em fase de estudos, né, aguardando alguns resultados. E aí, doutor, o que é que a gente já tem de resultado? E também de perspectiva do uso desse medicamento. É indicado? É isso mesmo? O que é que a gente pode falar sobre ele? Olha, o Ozempic, ele é um medicamento que está sendo muito utilizado, sim. Ele é eficiente, sim. Ele atua aumentando estimulando a produção do hormônio insulina, que vai tirar o açúcar do sangue e colocar dentro da célula, ou seja, fazendo ele reduzir na corrente sanguínea, para quem já está... Ele é um medicamento que ele é usado no tratamento da diabetes, é isso? Do diabetes, isso, de tipo 2 apenas do diabetes tipo 2, mas também está sendo muito utilizado com eficácia no tratamento da obesidade, sim, mas apenas com a indicação e a orientação do endocrinologista. Pegando esse ensejo, João Mouzinho, e trazendo o assunto da nutrição para as redes sociais, porque muitos influentes Nutri acabam, né, influenciando, assim, fiz a minha dieta, eu mesma, publiquei aqui na minha rede social, e os meus seguidores começam a seguir sem nenhum tipo de acompanhamento médico, nenhum acompanhamento que realmente venha, né, Natália, para poder ajudar essa pessoa a emagrecer. Inclusive, só complementando, Nicole, tem influencers que não são nutricionistas, a mas maioria, Natália. Exatamente, mas eles crescem na rede social, eles ficam famosos por atuarem nessa área. A gente já acompanhou aí diversos problemas, até mesmo processos, até do conselho, que devem acompanhar esse tipo de atuação, né, Nicole? Aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte que acompanha esses influencers, de como prosseguir nas redes sociais. Por exemplo, visualizei essa dieta, como eu devo proceder? Isso. A gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Porque não é porque uma pessoa utilizou um tratamento, tá certo, especialmente medicamentoso, ou mesmo um planejamento alimentar, uma dieta, que a gente vai copiar sem saber se realmente vai servir para o nosso organismo. Cada organismo é um. Então, a gente precisa buscar, primeiramente, um especialista, um nutricionista, tá certo? No caso do medicamento, o endocrinologista, para ver se para o nosso organismo é apropriado. E não é porque uma dieta resolveu para uma pessoa que vai resolver para a gente. Suco detox realmente funciona? Ajuda bastante, porque ele ajuda, literalmente falando, digamos que a desintoxicar o nosso organismo, é muito bom para o fígado, ajuda na digestão, é rico em fibra, vitaminas, minerais para a imunidade, é muito bom. Doutora Iclé, seguindo nesse questionamento da Nicole, a gente recebe no nosso WhatsApp da redação muitas mensagens, e quando a gente colocou que era uma nutricionista que vinha aqui, doutora Icléa Rocha, chove de mensagens, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Alimento termogênico serve para o emagrecimento, acelera o metabolismo, e quais são eles? Ajuda, certo, gente? A gente tem que sempre ter essa consciência de que não existe o alimento mágico que vai fazer a gente emagrecer. É o chá de hibisco, é o chá verde, tá certo? Não necessariamente. Então, os termogênicos, eles ajudam sim, ajudam a acelerar o metabolismo. A gente tem, naturalmente, tem a canela, tem o gengibre, tá certo? Alguns chás, como, por exemplo, hibisco, chá verde, tá certo? Então, eles ajudam, mas eles não são eles que vão, tá certo, fazer a gente emagrecer. Então, tudo precisa estar dentro de um contexto de alimentação saudável o dia todo. Voltando para esse assunto da obesidade mórbida, doutora, quais seriam as mudanças indicadas no estilo de vida, né, das pessoas com obesidade mórbida que elas devem fazer para perder peso, como é que elas podem ser acompanhadas, como é que a gente pode tratar a obesidade mórbida como, de fato, um problema de saúde?
Primeiramente, buscar a mudança mesmo de hábito, estilo de vida. E a gente começa pela alimentação e atividade física. Eu costumo dizer que são os 2 pesos ali na balança. 50% alimentação, 50% exercício físico. Então, primeiramente, essa mudança de hábitos. Procurar os especialistas, um nutricionista, um endócrino, para entender. Às vezes, a gente recebe muito em consultório pacientes que não fazem, não se alimentam bem por não conhecerem mesmo. E quais são os critérios para se chegar a esse diagnóstico? Você está com obesidade mórbida, precisamos tratar com urgência. Quais seriam os critérios e indicações? Primeiramente, a percepção do sobrepeso, né? A gente faz o cálculo do IMC, percebe que está acima de 30, a obesidade mórbida é acima de 40, o grau 3, que a gente chama esse IMC. Tá certo? Faz os exames complementares para ver as taxas de colesterol, as glicemias, se tem alguma outra comorbidade já associada, para começar o tratamento. Tá certo? E aí o tratamento inclui mudança de hábito, alimentação, atividade física, medicamentos, se forem necessários, e até mesmo no caso da obesidade mórbida, quando é o último dos casos mesmo, a cirurgia. Doutora Icléa, são muitos questionamentos. Tem aqui também, João Mouzinho, muitos. Vou fazer aqui, o que está aqui nessa parte do Instagram da Folha de Alagoas, o pessoal questionando, faço jejum intermitente, faço janela de 12, 14, 16 horas, é saudável? É muito saudável. O jejum intermitente, ele não serve só para perder peso, ele traz saúde mesmo, mas precisa ser bem feito. Não é qualquer alimento para começar o jejum, e a quebra do jejum também não é com qualquer alimento. Mas, de início, quando a gente começa no jejum, as primeiras 3 horas, o seu corpo vai queimar os nutrientes daquela última refeição. Então, depois começa a utilizar células mortas que não servem mais. Então, literalmente falando, a gente faz uma renovação celular. Depois começa a queima de gordura. Então, é muito bom, mas precisa de orientação. Doutora, rapidinho, Nicole, rapidinho, porque... Eu estou percebendo que o João está muito empolgado com esse assunto. Muitas perguntas. É porque são muitas perguntas, chamam muita atenção. Por exemplo, tem coisas que eu não conheço. Por exemplo, aqui, creatina, BCA e whey protein. Qual a diferença e para que serve? Eu não sei. Eu estou aqui com uma também que eu gostaria de entender um pouquinho, mas vamos da creatina agora. Creatina, BCA e whey protein. Qual a diferença e para que serve? Todos eles são proteínas, né? A creatina é uma proteína pura também, ela está muito associada não só a ganho de massa magra, mas a creatina já está mais voltada para a questão de imunidade, até para o sistema nervoso, tá certo? Melhora memória, intestino, ela ajuda a regular a flora intestinal, a creatina, mas é proteína. O whey também, proteína, tem o whey isolado, tem o whey concentrado, que já tem carboidrato e gordura. Então, o ideal mesmo, se possível, é o isolado, dependendo de cada situação também. Também a whey é proteína pura, mais para ganho de massa magra mesmo. BCAA também. Todos eles são compostos proteicos. Né? A gente consegue, somente através da alimentação, ter uma alimentação balanceada, bastante equilibrada, a gente consegue esses nutrientes, nutrir o nosso corpo para além desses produtos, do consumo desses consegue, produtos? Sim, tá certo? Então, não é que a gente tem não precisa que suplementar. No caso, suplementar seria só para a questão de atividade física ou, por exemplo, a gente também consegue realizar esse tipo de atividade só com a nossa alimentação? Sim, consegue sim. No caso da suplementação, por isso a gente vai fazer uma anamnese alimentar, ver como é que estão os exames todos. Tem pessoas que ficam com fadiga mais rápido, ou que estão até com carência, não se alimentam muito bem. Mais um alerta, tá certo, gente? A gente não vai trocar a alimentação pelo suplemento. O suplemento é só para complementar. Como vocês bem colocaram, dá até para não utilizar, se a gente se alimenta muito bem, se não está com nenhuma carência, tá certo? Então, na maioria das vezes, a gente utiliza o suplemento de proteína mais para reduzir o tempo do ganho de massa magra. Você ganha massa magra mais rápido. Tem uma disposição maior, tá certo? Mas não que seja fundamental. Nutri, uma dúvida que também chegou aqui no nosso WhatsApp é qual a taxa ideal para um adulto de vitamina B12? A vitamina B12 ela tem que estar pelo menos acima de 500, gente. Pelo menos.
tá certo? 500, 700, menos que o mínimo é 200 e um pouquinho, tá certo? Então, quando a gente está 200 e pouco, 300, o ideal é melhorar a alimentação. A gente sabe que a B12 ela é uma vitamina, especialmente dos alimentos de origem animal, tá certo? Então, leite, derivados, carnes, tá certo? Ovos, tudo isso dentro de uma alimentação equilibrada. Variar bastante, prato colorido. Doutora Icléa Rocha, são muitas mensagens e a gente está privilegiando os questionamentos do nosso ouvinte. Nossos ouvintes, Hoje, claro. quem pautou a nossa entrevista foi o nosso ouvinte. Doutora, tomei chopp no final de semana. Aí colocou a palavra SHAP, shape. O meu shape vai ser... shape, não é isso? Shape, é isso mesmo. Tomei o chopp no final de semana. O meu shape vai sumir? Ou seja, a bebida alcoólica, acredito que ele queira dizer que a bebida alcoólica vai interferir na... Vai deixar o buchinho de cerveja? Acho que essa é a pergunta. Será que é prejudicial o chopp do final de semana? Olhe, se for com moderação, tá certo? Não necessariamente tenha que ser uma rotina de final de semana. Se for com moderação, de forma alguma, gente. A gente pode tudo com moderação. Só não pode trazer para o dia a dia, só não pode exagerar. Se for uma dose, tá certo? Moderada, não tem problema nenhum, mas que ela é calórica, é. Aproveitando, né, esse buchinho de cerveja realmente existe? Porque, Sim. assim, acho que é tradicional. Toda pessoa fala, olha, meu buchinho de cerveja. Ô, Nicole, eu achei engraçado que, né, inclusive foi um homem, né, shape, né, vai alterar meu shape. É termo de... Isso aí vem da galera fitness, viu? de da fitness, galera bodybuilder das redes sociais. Rapaz, vai mexer com o meu shape, o chopp do Agora, final de semana vai mexer já com que o você shape. tocou no assunto álcool, eu vou trazer aqui uma questão mais ampla. Eu tô percebendo que vocês estão bem preocupados, Eu quero viu, saber com o do meu shape buchinho de vocês. chopp também. Quero saber se realmente a pessoa que toma a cevada, a questão do corpórea dela, cria aquele muda, buchinho de shape. Se virar rotina, sim, gente, infelizmente. A cerveja, o chopp, eles são das bebidas mais calóricas que tem. Então, é muita caloria. Vazia, né? Porque não nutre, necessariamente falando, mas traz caloria. Então, você literalmente falando, se exagerar, a chance de você ganhar uns quilinhos é grande. Agora vamos entender, se essa turma, né, se esses ouvintes se tiverem aí na faixa entre 18 e 24 anos, é bom acender um alerta. Eu vou trazer um dado aqui, doutora, que a obesidade entre os jovens, né, entre 18 e 24 anos subiu, João Mouzinho, 90% em um ano. Veja só, que grave. dado, que alto, grave, né, que aumento gravíssimo, né? absurdo. E aí, ó, os números mostram que nessa mesma faixa etária, 31,6% dos jovens receberam diagnóstico médico de ansiedade e 32% relataram um episódio de consumo abusivo de álcool. O que é que eu quero trazer com esses dados? Qual é a relação que a gente pode fazer entre esse aumento significativo, né, da obesidade entre os jovens e esse estilo de vida, as mudanças, como é que essas mudanças na saúde mental desses jovens também elas acarretam nesse resultado da obesidade? Isso, porque quando os jovens, né, especialmente, eles adquirem esse hábito excessivo de finais de semana, né, vai para a balada, aí vem o álcool, aí vem não só o álcool, aí juntamente vem os petiscos, os tiragostos, aí tudo isso começa a interferir, ganha peso, literalmente falando, e aí com o excesso de peso que vem, tá certo? Se a gente não tem esse equilíbrio, começam a surgir que a gente chama, você começa a se perceber acima do peso, baixa de autoestima, não é? Então você começa a ficar insatisfeito, principalmente o jovem, né? Não necessariamente só o jovem, mas especialmente porque está numa fase de aceitação de si próprio, tá certo? De conhecimento do próprio corpo, não é? De descobertas, tá certo? Então começa com baixa de autoestima e aí vai mexendo com o emocional mesmo. Então a obesidade tem muito esse componente emocional, psicológico, por isso a importância também de um acompanhamento com psicólogo, tá certo? Para estar ajudando a gente a ficar bem emocionalmente. Porque se a gente não está bem emocionalmente, vai ficar aquele ciclo vicioso. Aí é que muitas vezes as pessoas acabam recorrendo a essas válvulas de escape, como o próprio álcool, mais uma vez, e fica aquele ciclo vicioso.
Quero agradecer demais a presença da nutricionista, da doutora Icléa Rocha, aqui no Jornal da Manhã. Ao passo, doutora Icléa, que eu deixo aqui o espaço para suas considerações finais. E convidando, Nicole e Natália, para ela estar aqui em outras oportunidades. São muitos questionamentos, muitas dúvidas em relação à nutrição, que é um assunto tão importante, né? Que interfere direto na saúde do cidadão. Eu que agradeço, gente, de estar aqui com vocês. Fiquei bem à vontade. Parece até que eu estou em casa aqui com vocês conversando. É um bate-papo, doutora. Prazer aqui estar com vocês. E é fundamental, importante esse espaço que vocês deixam para o profissional da saúde, né? Para estar alertando, porque é como a gente sempre coloca, na maioria das vezes é a falta do conhecimento mesmo, é o não saber. Tem paciente que chega no consultório e a gente, às vezes, pequenos detalhes, olha, não exagere no pão, no cuscuz, aí acha, às vezes, que o cuscuz é uma opção mais saudável ao pão e tem tanto açúcar quanto. Então, na maioria das vezes, é a falta do conhecimento mesmo. Então, a mensagem maior que a gente deixa aqui é busque se instruir, busque o especialista, busque o médico, se cuide, faça exames regulares de rotina, exames simples. Tá certo. Doutora Icléa, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, em 100,7. Obrigado, Natália. Obrigado, Nicole. Cláudio Stone na técnica. Menino Mailson nas ruas de Maceió, com o nosso querido Geraldo Salgueiro. E até amanhã. Até amanhã no Sextou, se Deus quiser. O melhor dia da semana, João Mozinho. Isso aí. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.